Aqui, show. Beleza, galera, continuando corrigindo, continuar a correção dos exercícios do capítulo 16, a parte de questões ambientais, né? Nos dias de hoje, nós corrigimos até a 9, vamos lá para 10. Ó, a 10 começa com uma projeção, né, polar, azimutal ou plana, que tem como destaque o Polo Nórdico, né, o Ártico. Só um detalhezinho chato de professor, aqui nessa representação, tá aqui o Oceano Glacial Ártico. O que acontece? Quando eu estudei, por exemplo, os professores falavam sobre os 5 oceanos, né? O Oceano Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Ártico e o Antártico, né? Hoje, se falam sobre 3 oceanos, né? O Oceano Pacífico, Atlântico e Índico, né? Então, os oceanos, oceanos glacial, ártico e antártico, passaram a ser classificados não mais como oceanos, mas como mares, tá? Passaram a ser classificados como mares. Então, temos essa observaçãozinha aí de professor chato, né? De professor de geografia chato. Só um detalhe. O que a gente pode perceber, né, sobre essa projeção? Nós temos destaque, né? Reparem bem nessa projeção sobre a porção ali central. Uma das vantagens da projeção polar é justamente possibilitar que um ponto específico do mapa tenha destaque, né? Nesse caso, é o Polo Norte. Legal? Vamos ver o que a questão traz aí. Vamos ver o que a questão traz sobre isso. Ó, a ponte sobre a região ártica, um interesse geoeconômico, indicando 3 países nele envolvidos. Essa questão, essa temática, embora da FUVEST, ela já foi cobrada em outros vestibulares, inclusive no estado do Rio de Janeiro, na UERJ, tá? O que acontece? A gente pode fazer uma relação direta com o aquecimento global. Você está perguntando, Romulo, como assim, né, uma relação direta com a questão do aquecimento global? Nós temos, né, a relação científica, né, onde grande parte da comunidade científica faz a relação agravamento do efeito estufa, aumento, né, das médias térmicas do planeta, o aquecimento global leva a consequências como, por exemplo, o derretimento das calotas polares, né, a diminuição das áreas geladas, né, do globo. Dentro desse aspecto, né, isso aumenta o interesse geopolítico sobre essas áreas geladas, sobre as áreas polares, certo? Por que isso? Porque vai permitir exploração econômica. Sempre quando a gente fala, né, sobre, né, a questão geopolítica, a gente pensa em poder. Quando a gente fala sobre a questão, né, geopolítica, a gente pensa nas 3 esferas de poder: o poder econômico, político e militar. A questão está pedindo aqui o que traz de interesse geoeconômico. Primeiro, novas rotas marítimas, né? Então, o degelo permite que novas rotas marítimas, né, surjam de áreas até então congeladas. Com isso, você tem redução das distâncias, você tem pontos estratégicos, né, de passagem. Isso reduz o custo, né, dos transportes. Então, quem domina determinadas áreas favorece bastante. Ainda mais pegando, por exemplo, né, países como a Rússia, que tem porções, né, ao norte que estão congeladas ao longo de grande parte do ano, né, são parcialmente congeladas, né, ou totalmente congeladas ao longo de meses, né, do ano. Daí, inclusive, a importância do porto de Sebastopol, que envolve, né, a questão da Crimeia. Por que é importante, né, a Rússia manter aquele porto, né, que são águas não congeladas que permitem o acesso ao mar Mediterrâneo. Então, isso é uma questão histórica, né, uma questão geopolítica histórica de domínio. Mas voltando para a questão está perguntando o interesse econômico, ou seja, a presença, né, ampliação de rotas comerciais marítimas. Tá legal? Segundo, né, interesse que você pode colocar, mas ele está falando só um interesse, mas a gente vai discutir mais. A possibilidade, né, de favorecer a exploração de riquezas minerais, entre elas energéticas. Né? Quando a gente fala de riquezas minerais, a gente está se referindo, inclusive, né, a metais preciosos. E quando eu falo sobre a questão energética, eu estou me referindo, por exemplo, à possibilidade de exploração de bolsões de petróleo. Tá? Então, são aspectos, né, que vocês possam destacar, possam apresentar, possam apontar, né, segundo o verbo de comando, para responder, né, um interesse econômico nessa região. Tá legal? Só que a questão não para por aí. Ela pede para você indicar países, né, envolvidos.
pegando o mapa, embora esse mapa não esteja apresentando, né, a nomenclatura dos países envolvidos, assim, são alguns, né, que você pode colocar, mas os principais aí são Estados Unidos, né, Federação Russa, tá bom? O Canadá, tá? A Noruega, que são os principais envolvidos, tá? São os 4 principais envolvidos nessa temática. Obviamente que outros, né, países também são importantes, outros países estão de olho. Lembre-se que a questão está pedindo aqui 3, tá? Está pedindo aqui 3. Certinho? Beleza? Alguma dúvida aqui no item A? Podemos avançar? Então vamos aqui para o B, ó. Explique a ocorrência de um impacto ambiental relacionado a uma importante atividade econômica desenvolvida nessa região. Então, reparem aqui, a dificuldade da questão está relacionada também à interpretação. Então, repare, ó, verbo de comando é explicar. Show. A ocorrência de um impacto ambiental está relacionado a uma importante atividade econômica que já é uma realidade, ó, que está desenvolvida na região. Então, nós temos a passagem de navios, inclusive a passagem de petroleiros. E com isso, nós temos uma das grandes problemáticas de uma área onde você tem muita passagem de petroleiro, que é a possibilidade, né, de derramamento de petróleo, trazendo impactos de magnitudes extremamente gritantes e variadas. Tranquilo? Uma questão também importante, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do Oriente Médio, em toda aquela região entre o Oriente Médio até o extremo asiático, pegando inclusive o Japão, é justamente a questão do derramamento de petróleo, onde você tem muita produção em porções do Oriente Médio, né? Sobretudo ali na região do Golfo Pérsico, você tem petroleiros que levam esse petróleo bruto para serem refinados em outros territórios, né? Como, por exemplo, no extremo asiático, por exemplo, o Japão. Tá? Então, você tem área ali de passagem de petroleiros que levam esses derramamentos de petróleo. Aproveitando essa questão, a gente pode falar um pouquinho sobre as questões atuais. É bem possível, né, que os vestibulares e os concursos públicos hoje tragam a problemática que ganhou muita notoriedade no final do ano passado, início desse ano, que foi o vazamento ainda não explicado de petróleo, que um volume muito significativo atingiu o litoral brasileiro. Inicialmente, né, no litoral nordestino, mas já chegando, já atingindo porções do sudeste brasileiro, né? Essa problemática continua, embora mediaticamente abafada devido à questão da pandemia, onde os noticiários, né, eles destacam principalmente essa questão, e essa, né, a notoriedade, a apresentação, né, o interesse midiático, né, ficou em segundo plano sobre a questão ambiental, mas para os vestibulares pode ser uma temática muito explorada, tá? Então fiquem de olho aí. A questão pode perguntar o que isso traz, né, de impactos, o que pode ser feito para minimizar, o que pode ser feito, né, para evitar que novos, né, tragédias aconteçam. Pode fazer a relação geopolítica, né, envolvendo essa questão. Então, ficar de olho aí, que eu acho que é um importante tema, tá certo? Gente, alguma dúvida aqui na questão número 10? Tudo tranquilo? Na questão número 10, podemos avançar? Certo? Então, vamos lá. Questão número 11, Universidade Federal de Uberlândia, está aqui, ó. As cidades são aglomerados humanos que surgem, crescem e se desenvolvem de acordo com uma dinâmica espacial definida por circunstâncias históricas, socioeconômicas e ambientais. O processo de industrialização e urbanização tem provocado o crescimento acelerado das cidades, bem como profundas alterações em sua superfície e em suas formas horizontais e verticais, o que resulta quase sempre em fontes adicionais de calor, sobretudo nas grandes cidades. Só um detalhe, gente, quando a gente fala sobre a questão do avanço, né, vertical, a gente está se referindo a prédios, a viadutos, tá? Gente, o que acontece? A questão aqui está se referindo a um impacto ambiental presente em muitas metrópoles, nos grandes centros urbanos, que é a ilha de calor, a formação de ilhas de calor. O que a gente pode perceber pela análise desse gráfico, né? Quanto mais
próximo da região central, né, dos aglomerados urbanos, maiores são as médias térmicas, o pico de temperatura. E quanto mais você se afasta para a periferia urbana, inclusive, né, nas áreas rurais ou naturais, menores são as médias térmicas, como a gente pode perceber. Gente, essa diferença, né, ela pode chegar a 7, né, 8 graus de diferença. E a gente precisa entender quais são os fatores que explicam, né, esses picos de temperatura, esses picos de temperatura média extremamente elevados nos grandes centros urbanos. Tem a ver com a menor presença de verde. Lembre-se que a vegetação, juntamente com os recursos hídricos, né, são fatores de equilíbrio térmico. Lembre-se que a vegetação, além de ser um fator de equilíbrio térmico, também facilita a reflexão, a absorção de CO2, né, o sequestro de carbono, tá bom? Você tem muita superfície, uma grande capacidade de absorção de calor, a gente está falando de concreto, de asfalto, nós temos muita poluição relacionada à queima de combustíveis fósseis, no transporte, nas indústrias, tá? A própria verticalização, que além de você ter o aumento, né, do concreto, desse material, né, que absorve, né, que reflete menos, absorve mais, você também tem a verticalização que dificulta a movimentação atmosférica, a movimentação dos gases, né, gerando concentração de calor. Então, nós temos vários aspectos. Rômulo, e formas de minimização dessas ilhas de calor? O que a gente pode, né, falar sobre isso? A gente pode, né, se referir a você inverter a chavinha do pensamento, né? Se você indicou os problemas, é importante que você, né, tenha também entendimento de formas de minimizar esses problemas. Então, o reflorestamento, né, o arborismo, da importância, né, da arquitetura urbana, da engenharia urbana, né, aumentando áreas verdes, parques, praças, né, telhados verdes, jardins verticais. A gente vai fazer até uma parada aqui para a gente analisar outros pontos importantes, né? Então, por exemplo, os jardins verdes, né, os telhados verticais, as hortas, né, urbanas, além de aumentar as áreas verdes, as áreas de reflexão, o sequestro de carbono, tá? Elas também são importantes para vários fatores, né? Como até mesmo para minimizar a poluição visual, o cinza, o concreto, né? O asfalto, beleza? Aquela representação de algo sem vida, né? Então minimiza a poluição virtual, a poluição visual, tá certo? Por outro lado, os jardins verticais, né? E os telhados verdes, eles podem minimizar e trazer economia energética, porque, né, esses prédios eles vão aquecer, né, vão ficar aquecidos por menos tempo ao longo do dia. Com isso, você tem uma economia no tempo de ar-condicionado, de ventilador, né, trazendo economias bem significativas, ou seja, não somente economias na conta de luz, mas também na toda a estrutura, toda a complexidade ligada à produção de energia, né, que vai, inclusive, trazer melhorias das condições ambientais, onde você vai precisar de menos água, por exemplo, numa produção de hidrelétricas, tá certo? Quando a gente fala também sobre essa questão, a gente pensa sobre a questão de hortas, né? As hortas, né, em áreas urbanas, nos telhados, em terrenos baldios, em condomínios, né? Em conjuntos habitacionais, além de todas essas vantagens, também traz vantagens sociais e econômicas. Por que isso? Você vai ter oferta de alimentos, né? Maior oferta de alimentos. Olha como que é complicado, por exemplo, a oferta de verduras no grande centro urbano, que está distante, por exemplo, dos cinturões verdes, porque a verdura é algo muito perecível, né? Então você não encontra com facilidade essa verdura né, em determinadas áreas. Ao mesmo tempo é muito caro. É um produto muito caro. Então, você tendo essas hortas, né, orgânicas, obviamente orgânicas, você tem maior oferta de alimentos, com maior qualidade nutricional e, ao mesmo tempo, com preço mais baixo, mais acessível, que pode favorecer
parcelas significativas da população, inclusive essa população de menor poder aquisitivo, né? Então, nós temos vantagens bem significativas, tá? Outras formas, né? É você criar uma menor circulação de automóveis, né? Criando vias alternativas, criando, né, políticas de conscientização, né? Muitas cidades europeias, por exemplo, colocam pedágios, né? Estacionamentos muito caros para minimizar, né, não somente o caos do trânsito, que inibe inclusive a questão turística, muitas vezes, mas também para minimizar essa poluição, colocando filtros nas chaminés, ou seja, formas de minimizar essas partículas sólidas, essa poluição, né, nas cidades. Tudo bem? Certo? Então, são formas de minimização. Lembre-se que essas medidas também podem ser relacionadas à minimização da inversão térmica, né? Sobre o smog fotoquímico, né? O smog industrial. Tudo bem? Muitas cidades, né, por exemplo, grandes centros, apresentam parques na região central, né, com verde, né, com lagos artificiais, que também tem outras vantagens, além de minimizar as ilhas de calor, mas também ser uma área de refúgio dessa agitação diária, uma área de lazer, de encontro social, de prática de esportes, né, de você levar seus animais de estimação, levar crianças, né? Então tem várias vantagens, tá legal? Então, são justamente esses pontos, essas temáticas, né, que geralmente aparecem nas questões, tá legal? Agora vamos ver aqui o que a questão traz. Gente, algum ponto aí que eu tenha falado que não tenha ficado claro, que tenha ficado confuso, que vocês querem que eu volte? Hein? Tudo bem até aí? Então, beleza. Ó, vamos para as perguntas, né? A partir das informações acima, item A. Qual é o nome do problema ambiental apresentado? Então, nome do problema ambiental apresentado chama-se ilhas de calor. Tá legal? Explique os fatores que justifiquem o aumento da temperatura nas áreas urbanas e sua diminuição na área rural. Então, tem a ver com maior presença de verde, maior capacidade de reflexão, né? Maior presença hídrica, menor poluição, tá? Menor verticalização, menor presença de materiais com grande capacidade de absorção, né? De calor, né? Concreto e asfalto, sobretudo. Indique duas alternativas ambientalmente corretas que podem ser implementadas nas cidades para minimizar ou até mesmo solucionar o aumento das temperaturas médias. Então, acho que já foi destacado, já foi falado, né? Alguma dúvida aí, galera? Tudo tranquilo? Show? Então, beleza. Vamos avançar aqui. Vamos para a próxima questão. Tá aqui, ó. A peça teatral O Reino das Futilidades, texto escrito por Berenice, não sei pronunciar esse nome, e Marina, também não sei pronunciar o sobrenome, discute a questão da modernização e do aumento do consumo das futilidades. Gente, um detalhe. Quando a gente fala de futilidades aqui, eu quero que vocês relacionem a lógica da sociedade de consumo, né? Ou seja, a Revolução Industrial, ela traz algumas, né, transformações e necessidades ligadas à formação de uma sociedade de consumo. Então, primeiro, você tem uma produção em massa. Segundo, você tem uma produção cada vez mais rápida, né, com menor custo, que garante, né, um barateamento do processo produtivo. E, por outro lado, você tem a necessidade de garantir um consumo. Se você tem, então, produção em massa, você também precisa de um consumo em massa. Daí a formação dessa sociedade de consumo relacionada à questão do consumismo, né, que vai se contrapor a um consumo consciente que se defende hoje ligado a uma necessidade, né, de sustentabilidade. Beleza? Então, que chama de consumo, né, de futilidades, né, o fetiche da mercadoria também, a gente pode, né, uma expressão marxista, né, a gente pode estar jogando aqui. O texto pretende despertar a consciência para a valorização dos recursos naturais e alertar o quanto somos induzidos a consumir em excesso. Tá? Sobre esse tema, podemos afirmar corretamente que, beleza? Olha, a rapidez da inovação tecnológica não induz ao consumo pra caramba. Olha a questão, por exemplo, né, da obsolescência programada, dessa estratégia empresarial
iniciado nos anos 30, no contexto de Grande Depressão dos anos 30, como forma, né, de impulsionar o consumo, que vai ser uma estratégia empresarial, uma prática, muito, né, presente no toyotismo, uma das grandes características do toyotismo, ou seja, uma rápida renovação dos produtos, por vários motivos, né? Seja pela mudança de design, seja por uma durabilidade das peças, né, menor propositalmente, né? Então, às vezes fica mais barato você comprar outro produto, outra mercadoria, do que consertar, né? Ampliação, então não vou ler nem o resto, tá? A ampliação do consumo não leva a uma crise ambiental, pra caramba, né? Isso impacta diretamente sobre os recursos naturais, matérias-primas, recursos energéticos, recursos hídricos, poluição, né? Descarte de lixo. Então nós temos uma infinidade, né, de problemas relacionados à questão desse aumento da capacidade de consumo, né? O desenvolvimento tecnológico não gera um aumento da vida útil dos produtos, tá? Então, gente, o homem tem capacidade, né, de fazer, de trazer inovações absurdas, de fazer descobertas absurdas. O homem é capaz de explorar o espaço e não seria capaz, por exemplo, de produzir uma bateria de celular que durasse mais? Claro que sim. Então, uma estratégia empresarial proposital, né? O desenvolvimento tecnológico não gera um aumento da vida útil dos produtos, levando a um aumento considerável da produção. E a consequente diminuição da retirada de matérias-primas da natureza também não é diminuição, né? É um aumento da necessidade de matérias-primas, recursos energéticos, de água. Olha, o aumento do consumismo não impacta no meio ambiente, impacta pra caramba. Não vou ler nem o resto. Ao praticar o consumismo, as pessoas não estão agindo de forma coletiva, pois não leva em conta o impacto do consumo exagerado, certo? Provoca sobre o meio ambiente, bem como suas consequências para o futuro da humanidade. Vê se isso aqui não se relaciona a um macetezinho que eu sempre dou para vocês toda aula. Nesse capítulo eu estou chamando a atenção, né? Isso aqui ficou horrível. Vou melhorar aqui, ó. Os interesses econômicos, sociais, ambientais, né? Aqui está a sustentabilidade, ou seja, sustentabilidade significa você integrar interesses econômicos, sociais e ambientais de forma, preste atenção, a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência, ou seja, garantir solo, garantir atmosfera, garantir água, né? Garantir floresta, garantir recursos, né, naturais. Tá? Então, nosso gabarito, eu acho que sem dúvida, né, de uma forma bem clara, está aqui na EA. Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, beleza. Vamos lá para 13, questão número 13. Em outubro de 2014, 50 países, mais, né, a União Europeia, hoje composta por 27 países, né, a Inglaterra está em processo de consolidação dessa retirada, né, já foi um processo tomado, a gente tem muita coisa ainda a discutir, mas temos aí. Vão se reunir para definir pontos em aberto. Nesse momento aqui, gente, 2014, né, nós tínhamos, né, esse total de países, né, que eu citei da União Europeia. Mas não é o caso. Pontos de aberto de uma importante arma de combate à biopirataria, o Protocolo de Nagoya. O Brasil, entretanto, ficará fora dessas negociações porque ainda não confirmou, não ratificou o documento. Tá bom? Lembre-se que 2014, momento de forte crise, né, política, forte instabilidade, provocada, né, por um conflito de interesse que leva ao impeachment da Dilma, né, a elevação do Temer, né, enquanto presidente do Brasil, e mudanças significativas nessa orientação. Então, tem tudo a ver nesse contexto, tá legal? De forte agitação política sobre esse posicionamento do Brasil em relação ao protocolo de Nagoya, né? Não somente importante para o Brasil, que é um país, né, mega diverso, mas também para toda a realidade mundial. Olhem, por exemplo, sobre as eleições dos Estados Unidos, quanto, né, o Brasil está envolvido em termos de biodiversidade, né? A questão de como o Brasil, né, está preservando ou não a Amazônia, né? O momento do Brasil de ser o país que mais desmata, mais destrói, né, a Amazônia. Então, reparem, né, como o Brasil está sempre
como protagonista, sendo apresentado como protagonista quando a questão envolve, né, questões ambientais, biodiversidade planetária, tá bom? Vamos lá. Com base em seus conhecimentos sobre o assunto, responda: o que é biopirataria? Bio é vida, né? Quando você fala de pirataria, você está falando de algo ilegal, né? Um processo de apropriação, né, indevida. Então, quando a gente fala de biopirataria, né, se refere a essa apropriação indevida de recursos da fauna e da flora, né, de um determinado país por um outro país, por cientistas, muitas das vezes esses cientistas estão infiltrados como turistas, né? Por parte de outros estados, né? Por parte, né, de grupos, né? Criminosos, tá certo? E não somente um processo de apropriação indevida dos recursos, né, da fauna e da flora, mas também dos conhecimentos de comunidades tradicionais, de povos autóctones, né, de povos das florestas. Como, por exemplo, olha a quantidade de conhecimento que foi apropriado de comunidades indígenas do Brasil, que são dominados, são patenteados por determinados laboratórios químico-farmacêuticos de grandes conglomerados econômicos mundiais, laboratórios europeus, japoneses, estadunidenses, canadenses, tá certo? Então você tem um medicamento patenteado por um determinado laboratório, mas fruto de um conhecimento tradicional de povos nativos do Brasil, bem como, muitas das vezes, com matéria-prima com princípio ativo endêmico. Olha só que loucura, tá? Beleza? Tudo bem? Então é assim, tudo tá ligado, né? Tudo precisa ser analisado, tudo precisa ser refletido, tá legal? Então já analisamos aqui o que é biopirataria, né? Uma apropriação indevida de recursos da fauna e da flora e também de conhecimentos, né, de comunidades tradicionais, tá bom? Qual a importância desse protocolo para países que abrigam grande biodiversidade, como é o caso do Brasil, né? Quando a gente fala do protocolo, né, de Nagoya, que foi fruto ali um dos resultados, né, da chamada 10ª Convenção da Biodiversidade, né, que aconteceu no Japão, isso tem como objetivo, né, proteger o seu potencial, os seus recursos, né, de biodiversidade. Olha quanto isso está ligado à questão genética, né, da questão da questão genética dos estudos, tudo bem? Combater de uma forma mais efetiva, contando, inclusive, com o apoio, com a infraestrutura de outros países em relação à pirataria. Olha como, por exemplo, essa questão é uma questão que ultrapassa as fronteiras nacionais. Peguem, por exemplo, a floresta amazônica, né, que faz fronteira com outros países, com vizinhos aqui na América do Sul. Olha como é importante que esses países também façam, né, e executem atividades propostas né, nos seus países para favorecer isso, né, para favorecer a fiscalização das fronteiras, evitar, né, apropriação indevida, né, de forma a proteger, de fato, né, o patrimônio biológico, certo? Você criar regras, você criar mecanismos, né, você criar legislações, né, de indicativos de legislações que possam, né, de fato, coibir esse tipo de utilização indevida. O que a gente pode perceber? Que isso não é de agora, né? Olha, por exemplo, né, lá durante os surtos da borracha no final do século, o primeiro surto da borracha no final do século XIX, né, quando os ingleses contrabandearam mudas, né, de seringueiras para a Ásia. Cara, isso é uma biopirataria, né? Uma biopirataria, certo? Ao mesmo tempo, é uma forma de você preservar os conhecimentos nativos, de você valorizar, né, a vida dessas populações, inclusive o direito, né, dessas populações terem a sua cultura, terem a sua vida, terem os seus valores, terem as suas condições de vida, tá? Beleza? Lembre-se, né, que o nativo ele tem uma outra visão sobre a natureza, né? Ele depende, né, diretamente da natureza, ele tira o seu sustento da sua natureza. Por isso que ainda tem solo, ainda tem vegetação, ainda tem água, né, ainda tem, né, fauna e flora à sua disposição para a sua vida, né,
certo? Porque o Brasil, um dos primeiros países a assinar o Protocolo de Nagoya, ainda não ratificou o documento, né? Então, você tem que entender essa relação política, certo? Isso está diretamente relacionado a esses embrólios, esses conflitos aqui no Brasil. Se é uma questão política, a gente tem que entender, né, o poder de determinados grupos contrários a isso, como, por exemplo, a chamada bancada ruralista, né? Então, você tem lá, no Congresso Federal, representantes do agronegócio, grandes pecuaristas, grandes indústrias mineradoras, então são representantes, né, de grandes, né, empresas de extração de madeira. Então, esses representantes, né, no Congresso, que são representantes diretos e indiretos, né, desses setores econômicos, com grande ligação com a economia mundial, com grandes transnacionais, né, eles representam mais de 50% do Congresso hoje e, consequentemente, isso traz dificuldades, impedimentos severos em termos de reforma agrária, em termos de preservação, de manutenção, né, de áreas de conservação, de áreas, né, de reservas extrativistas, de reservas indígenas, tudo bem? E também, né, isso dificulta, né, o posicionamento do Brasil favorável à confirmação, né, do Protocolo de Nagoya. Tudo bem? Beleza? Uma vez que esses grupos, né, eles passam, uma vez que eles são norteados pelos interesses econômicos, a vislumbrar que medidas como esta podem ser ameaças a seus lucros, tá? Trazendo prejuízos significativos, né, para as suas atividades econômicas. Tá? Não sei se ficou claro para vocês. Tranquilo? Gente, alguma dúvida? Beleza? Então, é isso.